Fala aí, galera. Tamo de volta. Então, vamos falar dessa greve dos caminhoneiros aí. Tenho visto muita gente falar besteira, impressionante. Tenho visto com frequência as pessoas falarem o seguinte na rua. Ah, é isso mesmo, tem que fazer greve mesmo. É isso, o povo tem que fazer greve. Não, como é que é? Assim que eles conseguem as coisas, tem que fazer greve. Aí eu pergunto, por que a gente não faz greve? Por que todos nós não aderimos à greve dos caminhoneiros e paramos a nação? Não ia ser legal? A gente para o Brasil até ter o que a gente quer. Parece até que é fácil assim. Agora falando sério, eu vi uma entrevista, eu tentei até gravar a entrevista aqui do governador de São Paulo, não consegui, porque eu cheguei atrasado, não dava tempo de gravar. E ele falou umas coisas que eu achei interessantes durante a entrevista dele. Primeira coisa, primeiro não, né? Uma das coisas que ele falou, eu vou dar a minha interpretação, ele não falou textualmente exatamente isso. Eu vou interpretar o que ele falou. Então, por favor, sei lá, procure ver aí o que ele disse. Enfim, se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, procure outras fontes. Mas o que eu entendi foi o seguinte. Em algum momento ele falou o seguinte, a repórter perguntou para ele assim, como é que o senhor, ao que o senhor atribui o sucesso das suas negociações? Porque, para quem não sabe, o governador de São Paulo conseguiu fazer com que os caminhoneiros liberassem as pistas. Então ele conseguiu algum sucesso. E aí uma repórter, alguém da reportagem perguntou para ele. Era uma coletiva, então havia vários repórteres fazendo perguntas. Uma das perguntas foi essa: a que o senhor atribui o sucesso da sua negociação? E ele falou o seguinte, dentre outras coisas, ele falou de boa vontade, vontade política, não sei o que lá, falou um monte de coisa. Uma das coisas que ele falou foi o seguinte: eu negociei com as pessoas certas. Só faltou ele chamar o Temer de burro. O Temer, que quer dizer, é o governo federal, tá? Não é o Temer, a pessoa do Temer, não. É o governo federal. Só faltou ele chamar o governo federal de burro e de incompetente. Incompetente a gente já sabe que eles são, né? Mas só faltou o governador de São Paulo falar isso. Porque ele disse claramente que ele soube com quem negociar. Isso é uma das coisas que ele falou. Outra coisa que ele falou quando perguntaram sobre por que o protesto se fragmentou. Por que negociou lá no governo federal, negociou com representantes do movimento, mas o movimento continuava acontecendo nas ruas? Quer dizer, o governo federal disse que tinha negociado uma trégua. Só que os caminhoneiros não voltaram a trabalhar. Então o governo federal negociou a trégua não sei para quê. A greve não acabou. E aí o governador falava isso. E quando perguntaram para ele por quê, por que isso estava acontecendo, por que se houve negociação no governo federal, por que continuava tendo greve? E aí ele ficou meio assim, ele demorou um pouquinho para responder. Óbvio, claramente, para quem está assistindo aqui a entrevista, como eu, fica muito claro que ele não queria responder essa pergunta, mas acabou respondendo. Acho até porque ele foi pego de surpresa, porque politicamente falando, ele cometeu um erro gravíssimo, que ele falou, ele deu uma arma na mão do povo que ele não podia ter dado. E eu vou passar para vocês agora essa arma. Quem não prestou atenção, quem não ouviu, quem não está se ligando na parada, ele disse o seguinte: a trégua, as negociações foram feitas por representantes do movimento. Mas algumas partes do movimento, alguns caminhoneiros não estão se sentindo representados por essas entidades. Por exemplo, o sindicato, sei lá do que, eu não sei qual sindicato que é o dele, sindicato de cargas, não sei. Mas enfim, tem um engravatado lá representando os caminhoneiros, como sempre, né? O peão tá ralando, tem um engravatado lá representando ele. Quem é que vai se dar bem? É o engravatado, claro. E é isso aí. O que o governador de São Paulo, esqueci o nome dele, Márcio, não sei do que lá, esqueci, não interessa. O que ele falou foi isso, que alguns caminhoneiros não estão se sentindo representados e, consequentemente, não acharam que suas reivindicações teriam sido atendidas. Então eles continuavam o movimento por si só, independente da base, independente do engravatado que está lá, independente do sindicato canalha e corrupto, que todo sindicato no Brasil é canalha e corrupto, safado, só tem bandido. Bandido não, desculpa bandido, mas enfim, são todos iguais os políticos brasileiros, não prestam para nada, são todos safados. Bom, dito isso, as perguntas continuaram e mais uma vez o governador tentou não responder, mas ele acabou entregando o jogo. Como é que, se não havia mais uma articulação quer dizer é alguém organizando, se não havia mais, como é que o movimento continuava? E aí o governador demorou, mas entregou a rapadura. Entregou a paçoca. Ele disse, não, isso aí é coisa que eles fizeram mesmo pelo zap. Aí, cara, deu mole. Porque é isso que eu venho falando. Eu já falei em alguns vídeos meus sobre isso. Que eu sou youtuber, eu sou um João Ninguém. O meu canal tem
300 e poucos inscritos. Não tem 1.350, tem quase 1.350 inscritos. Não chegou a 1.350 ainda. Espero que com esse vídeo eu chegue, quem sabe. Eu tenho menos de 200 mil visualizações. Então eu sou um João Ninguém no YouTube. E infelizmente, porque eu venho dizendo isso para os que são famosos, para que eles enfiem isso na cabeça. Nós temos, não é nós que estamos no YouTube, não, nós o povo. O povo inteiro, nós temos uma ferramenta muito poderosa nas mãos. E não estamos sabendo utilizar. Eu estou me referindo aos meios de comunicação. A internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Nós podemos nos articular, nós podemos nos movimentar, nos unir, nós podemos nos organizar para conseguir aquilo que queremos através dos meios de comunicação. Isso é muito importante, isso é muito interessante, ninguém está percebendo isso. Eu não tenho visto nenhum movimento nesse sentido, de criar movimentos como houve. Foi em 2011, eu acho que teve um movimento popular, que foi popular de verdade, que não teve participação de partido nenhum. Eu não sei se foi 2011 ou 2008, mas vocês devem se lembrar disso. Foi a primeira manifestação contra o aumento de passagens no Rio de Janeiro. Isso desencadeou uma sequência de outros protestos. Esse primeiro protesto foi organizado pelas redes sociais. E é isso que está faltando. Nós, inclusive eu, que produzo vídeos para o YouTube, temos que nos engajar num movimento de organização da população civil. A gente tem que sair, deixar de estar nas mãos canalhas e corruptas dos sindicatos, dos políticos, dos partidos políticos, das entidades de classe, das ONGs. Todo mundo toda entidade que vira uma entidade, que se organizar a ponto de se tornar uma entidade, ela traz consigo, ela acaba amealhando, conseguindo algum poder. Esse poder acaba se concentrando na mão de uma minoria. E aí acontece um ditado que eu acho muito bacana, que é verdadeiro: o poder corrompe. Por mais que o cara seja honesto e correto, quando ele passa a representar esse poder, ele se corrompe. Ele vira canalha também, porque entra dinheiro no jogo, entra dinheiro no rolo. E aí, quando entra dinheiro, meu irmão, toda a ideologia vai por terra, vai por água abaixo, tudo se acaba. As pessoas se acabam por causa do dinheiro. As pessoas perdem a integridade, a moral, enfim, o bom caráter, a vontade política de realizar, a vontade de ser honesto, se perde quando o dinheiro entra no jogo. E eu tô falando pra caramba aqui sem acabar o meu assunto. Desculpa aí, gente. Como sempre, eu sou muito prolixo, falo demais. Voltando à questão. Então, o governador de São Paulo deu uma arma muito poderosa. Ele disse claramente não foi tão claro assim, né? Mas enfim, ele deixou muito claro que se a gente consegue se organizar, a gente consegue o que a gente quiser. Não vamos mais ficar nas mãos dessa corja de canalhas que estão em Brasília. Pelo amor de Deus, pensem nisso. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que a gente vai se organizar. Calma aí. Outra coisa que foi falada também, que eu acho muito importante, que tem sido falado com frequência, nenhum telejornal vai falar isso abertamente, mas está nas entrelinhas. É o seguinte: a greve dos caminhoneiros, que deu muito certo, do ponto de vista assim, do grevista, né? Deu muito certo. Foi muito ruim para a nação? Foi muito ruim para todo mundo. Mas para quem está fazendo a greve foi muito bom. Por quê? Porque eles conseguiram chamar a atenção, eles conseguiram a atenção do governo federal, eles conseguiram a atenção de todos os governos estaduais, municipais, etc. E eles conseguiram as reivindicações que eles queriam. Agora, por que essa greve deu certo? Não é porque ela foi bem organizada, quer dizer, é porque ela foi bem organizada sim, mas não é porque ela foi feita pelos caminhoneiros. Está sendo falado aí a boca miúda, porque não se pode abrir isso, explanar isso demais, porque vai dar mais uma arma na mão do povo, que eu vou dar agora, que eu vou tentar dar agora, essa arma, que é o seguinte: quem organizou verdadeiramente a greve dos caminhoneiros não foram os caminhoneiros. Eu já vi em mais de um telejornal falando isso, só que eles não vão falar isso muito abertamente, muito explicitamente. Mas é isso. Quem organizou de fato essa greve foram os empresários do setor de transportes. Foram as transportadoras, não são os caminhoneiros, o cara que dirige o caminhão. Não, é o patrão dele. Mais uma vez, é uma greve que só dá certo porque o patrão está envolvido. Eu fui bancário. E a única greve dos bancários que deu certo foi a greve dos bancários feita pelo banqueiro. Não vou explicar essa história não, que já fui... Isso foi em 1980 e alguma coisa, não interessa mais. Mas o que eu estou querendo dizer é: quando o patrão quer, a greve funciona. Quando a greve é só do empregado, o empregado se ferra.
aquela meia dúzia que tenta fazer greve, acaba a vida deles ali. Por que isso? Porque o trabalhador, o povo, o cidadão, o povão não sabe se organizar. Vocês estão entendendo que eu estou falando da greve ter sido organizada pelos empresários? E estou falando do povo para deixar bem claro que só o que você precisa para que uma greve dê certo não é ser o patrão. Não precisa ser patrão para a greve dar certo, não. Só o que você precisa é ter organização. Você tem que planejar, organizar, tem que ter... Enfim, tem que pensar em todos os detalhes, tem que pensar inclusive na questão do abastecimento, de você ter comida, água, que mais? Conseguir subsistir, sobreviver sem o seu pagamento durante alguns dias, sei lá quanto tempo. Enfim, é muito complicado. Falando assim, eu sei que todo mundo vai achar que eu fiquei maluco, ou então que eu estou falando bobagem. Mas não, gente. Acreditem em mim. Greve funciona e dá certo, desde que seja bem organizado. Para quem não sabe, tem até um filme sobre isso. O nome do filme é Hoffa, que é sobre Jimmy Hoffa, um personagem lá dos Estados Unidos da época do surgimento dos sindicatos. O filme em si não interessa muito não importa muito não. O que importa é o Jimmy Hoffa. Muito interessante vocês estudarem, procurarem saber sobre esse movimento das greves dos sindicatos dos Estados Unidos. Acho que foi na década de 30 ou 40, não lembro, não lembro, não me interessa, mas é isso aí. Lembrando também que todas as conquistas trabalhistas até hoje, desde que o capitalismo existe, as conquistas do trabalhador, do peão, do escravo, é sempre através de uma única ferramenta: a pancadaria. E é lamentável dizer isso, mas é isso. A única coisa que funciona, de fato, para você conquistar um direito trabalhista, né? O salário mínimo, por exemplo. Como é que surgiu o salário mínimo? Tem imbecil aí falando que o salário mínimo foi criado para matar o trabalhador de fome. Não. O salário mínimo foi criado, foi conquistado através de muita luta dos trabalhadores. A única coisa que funciona para você conquistar direitos, não só trabalhistas, mas direitos para o povo, qualquer conquista do povo tem que ser através de luta. Ninguém vai dar nada para você de graça. Por exemplo, eu acho um absurdo a situação do Brasil com relação aos políticos. Eu acho que os políticos têm muitas vantagens, ganham muito dinheiro e não têm responsabilidade nenhuma sobre o que eles fazem. Nunca são responsabilizados pelos seus erros. Nunca. Não estou falando de ir para a cadeia, não. Eu estou falando de ser péssimo político, péssimo administrador da coisa pública. O cara nunca responde por isso. Eu acho que é um absurdo todos os privilégios que os políticos têm. Sabe quando é que esses privilégios vão acabar? Nunca! A menos que você e eu, que a gente se organize para lutar contra esses privilégios. E é aí que eu queria chegar. Eu queria dizer o seguinte: a greve dos caminhoneiros mostrou para a gente o seguinte: é possível organizar uma greve pelo WhatsApp. É sim possível de você se organizar pelo WhatsApp. Pela internet é melhor ainda. As greves só funcionam quando o patrão se mete no meio, quando o patrão está do lado da greve. Porque o patrão sabe se organizar. O patrão se organiza, faz reuniões, se junta com os outros patrões do mesmo setor dele e definem como é que a greve vai funcionar. Por último, não tem jeito. Não precisa ter uma revolução. Não precisa pegar em arma nem dar tiro. Mas se você quer conquistar alguma coisa, se você quer que a sua vida melhore de alguma forma, você vai ter que lutar por isso. Então, gente, vamos à luta. Isso aí, gente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Já falei pra caramba. Sei lá, me ajuda aí, galera. Se vocês acreditam nas minhas ideias, divulguem esse vídeo aí. Isso é mais importante do que saber usar o Code. Pra quem é assistente do canal, sabe do que eu tô falando. Pra quem assiste o canal, sabe do que eu tô falando. Isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fui!